Fala galera, como prometido, hoje estou aqui, Guedes com você, e venho entrevistar ela, Aline Botelho, da Baixada, belforroxense, está aqui no local onde tudo começou, a sua ancestralidade está aqui, a inspiração dela, que sempre foi avó, periférica, lutou bastante e hoje tem alguns livros lançados e vai falar um pouquinho do novo livro dela, que em breve vai ser lançado. E eu tô aqui com ela, Aline Botelho, queremos saber tudo de você. Eu já sei um pouquinho, porque eu sou suspeita a falar, mas a galera aí do canal quer saber da tua história, das suas inspirações, a partir de quando você iniciou a sua trajetória de escritora, poetisa. Conta tudo pra gente, queremos saber tudo e vamos ficar muito felizes de saber um pouquinho da sua história. É um prazer estar aqui com o Marcelo. Marcelo é um irmão mesmo, não de sangue, mas de coração. É muito importante a gente conseguir dividir juntos sonhos que temos, eu de um lado escrevendo e ele de outro na mídia, né, nesses recursos visuais. É muito importante para nós que somos da periferia podermos estar acessando esses espaços, esses lugares que transformam vidas, tanto pessoal falando da forma pessoal como de forma financeira também, né? Eu me chamo Aline Botelho, para quem não me conhece, para quem já me conhece, tudo bom, gente? Eu nasci aqui em Belfor Roxo, hoje nós falamos aqui do quintal da minha avó, que é um lugar onde eu tenho muito afeto, muito carinho, é um território afetivo a qual eu consigo me reconectar sempre que eu preciso, com inspirações, com respostas da vida que eu preciso. Minha avó e meu avô ainda estão entre nós, são meus ancestrais vivos ainda, né? Estão de corpo presente aqui na Terra. Então eu consigo usufruir dessa possibilidade de ter eles conosco ainda aqui, né? Como eu falei, minhas inspirações surgem daqui. Eu já tenho alguns livros publicados, um autoral, que é o A Quatro Eu Sou Preta, que eu faço a retomada dessa questão étnica-racial. E tem o mais novo aí saindo do forno, que é o Encanto de Enila. Encanto de Enila é um livro que fala sobre a história de vida de uma menina negra que tem muitos problemas na escola depois que ela ingressa ao ensino médio e ela fica numa dupla jornada de aceitação e de dúvida sobre quem ela é. Eu não posso estar falando muito, porque aí eu vou dar muito spoiler, né? Mas é um livro que fala sobre essa retomada, sobre essa ancestralidade, essa divindade que nós temos, né, da nossa cor, esse respeito e tantos atravessamentos negativos que nós temos por conta do racismo que acontecem sim, e que nós devemos fazer um movimento de uma consciência racial através, por meio de livros, de vídeos e de tantos outros recursos e ferramentas que nós temos no mundo atual. Aline, um dos livros assim que impactou, né? Lógico, eu acredito que para você também, porque foi alguns anos de descobertas, né? Alguns anos de você, eu acompanhei, de você entender a sua ancestralidade, de aceitação do seu cabelo crespo, de aceitação das suas características, né? Fenotipos. Fenotipos, né? E aqui, gente, é uma aula, tá? Aqui a cada dia você entender alguns temas que nem o racismo. Você tem que ter essa consciência e cada dia é um aprendizado de verdade. Ainda mais, corrija se eu estiver errado, a gente não faz parte do meio, né? Não fazemos parte diretamente. Há alguns anos atrás era muito comum algumas falas como criado mudo, algumas coisas que termos, né? Alguns termos. Hoje em dia está quebrado. Hoje em dia as pessoas têm mais essa consciência e você entrou de uma forma incrível dentro da sua história, E eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, que é um marco, eu acredito, que eu acho que foi um dos que você mais se inspirou há 4 anos, Sou Preta. O livro foi uma retomada, né, que eu realmente fiz, nessa identificação em ser mulher negra, de entender esses meus fenotipos, que são partes características da população negra, que é no nariz, cabelos, lábios, o corpo, a nossa cor. Então, eu consegui compreender isso muito tardiamente. Então, com meus 40 anos, quando eu ingresso ao mestrado, quando eu começo a estudar, quando eu tenho acesso a algumas escritas de autoras negras, de textos que me remetessem a essa identificação com o meu corpo, eu começo a me enxergar. Então, eu começo a deixar para trás todo aquele embranquecimento que a sociedade nos impõe. Sim. Como Lélia Gonzalez falou, esse embranquecimento vem de uma característica de um racismo estrutural. O Silvio Almeida fala isso. Então, esse racismo que está incutido na nossa sociedade faz com que nós, particularmente falando, ocupando esse lugar de fala, mulheres negras, não gostamos do nosso cabelo, temos dúvidas sobre a beleza do nosso nariz, dos nossos lábios. Sim. Essa coisa alta aqui nos lábios que quando a gente ri, sobe, o meu sobe muito, ó.
sobe muito. A arcada dentária, isso antigamente era motivo pra mim de vergonha. Então, por muito tempo, eu tirava foto assim, ou então eu tirava foto o meio do rosto só, assim, pra meio que tampar esse perfil, que hoje eu me encanto, que hoje eu me acho bonita. Mas isso tudo é um trabalho que é feito de reconstruir mesmo o nosso auto-amor. Sim. Que pela sociedade é totalmente destruído, porque o padrão é eurocêntrico. Sim. É o corpo magro daquelas mulheres magras, com nariz afinados, com cabelos escorridos, não que não seja, mas é o perfil das outras. O meu perfil é um cabelo mais cheio, é um nariz mais largo, são lábios mais carnudos, é a minha pele dourada quando vai no sol. Então são essas coisas que me fizeram me entender enquanto mulher negra, e isso fez com que eu, através de prosas poéticas, criasse o livro, que eu não sabia também que seria um livro. Eu não sabia nem que eu sabia escrever. Verdade. Eu não lia, eu não era uma leitora, mas aí conforme eu ingresso numa política pública de qualidade, na universidade, aí tenho acesso à graduação, tenho acesso ao mestrado, tenho acesso agora ao doutorado, eu começo a entender a importância da leitura, a importância de se entender enquanto mulher nesse movimento tão contemporâneo que estamos. Entende? E aí eu começo a escrever prosas poéticas, que minha colega que denominou que são prosas poéticas, vários textos, que partem da minha realidade, não querendo atender a norma culta brasileira. Isso eu sempre coloco. No meu livro tem erros, sim, ortográficos, erros de concordância, mas eu queria que fosse publicado assim, em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Porque nem tudo a gente acerta. Ou você acerta quando escreve de primeira alguma coisa? Não. Então por que a gente tem que fingir se a nossa escrita é marcada por inúmeras coisas diferentes que a norma culta brasileira impõe ser correta? Verdade. Lélia Gonzalez, novamente voltando a Lélia, ela tem um conceito que se chama pretuguês. O pretuguês nada mais é, para quem não sabe, são termos que são utilizados pelas pessoas negras, pelas pessoas pretas, que normalmente são considerados equivocados ou errados. Um exemplo, eu acho que você já ouviu falar, muitas pessoas falar assim, Flamengo. Sim, sim. Não já? Já, Então, lógico. esse termo, essa troca do L pelo R é de acordo com um vocabulário sobre uma língua